Desculpa, eu estava tentando fazer a live. Eu estava tentando fazer a live pelo meu iPad e minha mãe me ligou pelo Instagram, não sei nem como que isso acontece. Que legal. Então, assim, pessoal, o que que acontece? Eu quero explicar para vocês o que que aconteceu com a Rosemar. A Rosemar é uma pessoa muito querida, ela é uma bênção, é uma presbítera da nossa igreja, minha discípula. E a Rose começou a ficar ruim faz mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, E ela ficou ruim e ela foi piorando, a falta de ar, piorando, piorando. E o que acontece é que ela, na semana retrasada, na quinta-feira, ela foi pro UPA, mandaram ela para casa de novo com uma suspeita de H1N1. E ela ficou a família ficou muito tensa por causa disso, e também tinha uma suspeita de Covid, e ela estava com muita falta de ar. A gente chegou a conversar e eu percebi que ela estava muito dispneica. E nessa noite até, inclusive, tinha um grupo de oração, ela participou junto comigo nesse grupo de oração, oramos por ela, mas ela não estava bem. No dia seguinte, ela foi internada. E nós, como mulheres, nosso grupo de mulheres da igreja, a gente levantou um clamor, mas, assim, todo mundo estava muito aflito. E não foi nossa surpresa que naquela madrugada a Rosemar foi entubada. Então a suspeita já era Covid, não suspenderam H1N1. E a Rose, os exames da Rose, eu conversei com a médica, os exames da Rose não eram típicos, não eram um padrão típico de Covid, mas eles entraram com a medicação, também não era um padrão típico de H1N1. E na primeira tomografia, na verdade, não dava para ver nada no pulmão dela. Até suspeitaram de embolia pulmonar e fizeram um exame para descartar, graças a Deus descartou porque não era. E aí no exame seguinte mostrou um padrão no raio-x de uma pneumonia bibasal, que não é um padrão típico. Então, assim, na verdade a Rose fez um quadro atípico. E com essa suspeita viral, com todo esse momento que a gente está passando, e num respirador, num hospital onde a gente sabe que estão indo os casos de Covid, então ficamos muito tensos esse tempo todo. Mas Deus colocou médicos muito, muito bons para cuidar da Rose. Meu contato era com a doutora Pamela, que foi até uma ex-aluna. A Pamela foi muito carinhosa e deu bastante detalhes. E assim, a Rose foi descartado o Covid, pelo menos no primeiro exame. Depois o H1N1 foi negativo, então eles encararam como uma pneumonia bacteriana com vários antibióticos. E a Rose, graças a Deus, superou. E foi tão lindo o que Deus fez com ela. Ela ficou fora do ar, acho que mais de 72 horas, né, Rose? Você vai contar para nós. Ela ficou fora do ar porque ela foi sedada para poder ficar no respirador. E nós oramos no sentido de que o Espírito Santo de Deus levasse o espírito da Rose para a faculdade, né, para uma pós-graduação, aliás, e que ela tivesse experiências lindas com Deus. E foi muito lindo o que Deus fez com a Rose, e ela me contou um pouco e eu fiquei emocionada. E assim, eu falei, Rose, eu acho que todo mundo da igreja gostaria de ouvir o seu testemunho. E aí eu falei, vamos fazer uma live e você vai contar tudo pro pessoal. Então, eu vou chamar a Rose agora. Cadê? Rose. Ô, Rose, aparece aí para eu te chamar. Aí, cadê? Eu vou chamar a Rose porque eu quero deixar bastante tempo com a gente. Vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou anotar e a gente... Oi, Rose! Oiê! Coisa boa, Rose! Tô viva, povo! Glória a Deus. Glória. Pode fazer muito coraçãozinho aí, gente. Porque... Manda aí, vamos ver se vocês me amam mesmo, vamos ver. Você é muito amada, Rose. Eu quero te dizer que as pessoas da Ágata ficaram
Assim, todos nós entramos na aflição junto com o João, junto com a tua família, e levantamos clamor, todo mundo orando por você em vários momentos. E assim, a gente passava as notícias, o povo estava vibrando e orando. E olha, muito bom saber que você está em casa, Rose, com essa carinha linda. Muito bom que deu. Eu falei A bochecha ainda está aqui, ó. Eu falei para o pessoal que eu já sei um pouco, mas eu queria dividir com eles, porque você é uma mulher de Deus e Deus, eu sabia que Deus ia permitir isso na sua vida para que a glória dele fosse manifestada. Então eu quero que você conte para nós um pouco de como foi esse período. Ih, vai ter que ter muita live. Gente, eu vou falar assim, isso aqui que vocês estão vendo é só o resultado, mas no sentido de que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Bem, é isso mesmo. Num período de que nunca vivemos, né? No global, né? Falando de pandemia. E você se vê num processo desse, eu me sinto assim, desculpa, tá, gente? Mas eu me sinto privilegiada, assim, por Deus, por Ele me escolher para passar por esse processo e poder voltar para trazer coisa dele. A gente tá tão, né, com essas coisas daí do mundo, né? Sim. Essa loucura, ansiedade, medo, os sentimentos que a gente nunca viveu antes. E Deus falou, opa, se eu levar uma, né, uma louca, porque não sei se, né, alguns aqui tenho muitos amigos aqui que tá me ouvindo, pessoas que, assim, moram no meu coração e que também não conhecem também todo o contexto da minha história, mas são meus amigos, são pessoas que eu amo demais. E sabe, assim, eu falei, Deus, eu acho que eu sou a queridinha mesmo. No dia que eu conversei com a médica para falar de você, eles não sabiam totalmente sua história, porque você estava apagada, né? E aí eu comecei a contar a sua história. Literal. Eu sei toda a sua história. Que bom que eu tenho uma discipuladora. Ainda bem que eu tenho uma discipuladora. Eu falei, ela nunca fumou. Eu sei todas as doenças dela, mas no pulmão ela não tem nada. Todas, é. E eu lembro que eu falei assim para a médica, olha, Pamela, essa mulher que está aí é uma mulher de Deus. Ela já passou muito na vida dela. E eu tenho certeza que isso vai ser só mais uma situação que ela vai passar para ela vai ser para a glória de Deus. Porque todas as situações anteriores na vida dela, Deus sempre usou isso para abençoar a gente depois. Então, assim, ela ficou feliz. Eu contei só um pouquinho da sua história, né, Rose? Que a sua história dá um livro, né? Mas eu achei um pouco tá aqui, quero já adiantar para vocês. Um pouco tá aqui, porque eu fui desafiada pelo meu conselheiro, o Príncipe da Paz, a escrever. E ele não deixou eu em paz, porque eu não dormi. E eu dormi, depois que eu acordei, 4 horas. E agora à tarde eu dormi 4 horas. Não, 2 horas, acho. Você dormiu tanto antes que agora você está sem dormir, né? A melancólica dentro de você só está processando tudo. Agora eu estou no processo de estruturar e de organizar. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu acordei 3h40, acesa, renovada. Eu quero ouvir, eu quero mais, eu quero... Vamos lá, vamos conversar comigo, vamos conversar comigo. E eu sentei aqui escrevendo. E assim, eu sei que é um tempo novo, mas eu falo, como eu sempre digo, eu me sinto privilegiada, mas o peso, né? O peso disso é algo forte. Mas Deus sabe que eu não vou guardar para mim. Porque se Deus fala comigo, qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu tenho isso muito forte. Eu não deixo de compartilhar, porque eu sei que Deus vai usar para curar outros.
Ô, Rô, Então, conta pra gente como é que foi que você falou pra mim, quero que você compartilhe, quando a médica percebeu que você tinha piorado e você, assim, aquela prévia de você ter sido entubada. Conta pra gente. é. Então, se na verdade a pastora deu uma adiantada na história, mas eu, de verdade, assim, eu não imaginava que eu estava mal de verdade, sabe? Sim, de falar assim, não, tô mal mesmo, né? Não, eu tô com uma falta de ar e tal, mas eu sentia muito calafrio, assim, mas não tive uma diarreia violenta, 2 dias, assim, e aquilo foi, né? Fiz pouca febre, tá, mas eu estava muito tranquila. E aí o pessoal da CESAL me monitorando pelo telefone. Quando a moça me ligou na quinta-feira, na quarta-feira, não, na quinta, que foi o dia que eu fui. Ela falou: "Você tá sozinha em casa?" Eu falei: "Eu estou." Mas eu não falava mais, né? Eu, Uhum. respi... eu já não estava mais, o meu pulmão ele já não estava mais fazendo todo o trabalho. Eu já estava respirando no diafragma, já estava mais para baixo. E ela falou assim: "Você tá sozinha?" Eu falei: Meu marido deu uma saidinha, mas daqui a pouco ele tá aqui." E ela falou: "Então você vai agora pro posto." Ela assustou, né? Uhum. Mas eu, de verdade, assim, em nenhum momento eu tive medo. E aí eu fui. João chegou rapidinho, me levou, fui. E aí cheguei lá, a médica, o atendimento foi outro, porque a médica assustou com a minha respiração. Sim. E ela falou: "Vou botar você no oxigênio, a gente vai avaliar." E pronto, tá bom, fui. Aí, nisso, eles já estavam monitorando todo mundo, já procurando vaga para mim. E, assim, aí me levaram pro regional, aí só nisso fala com um, fala com o outro. E fui pro regional e cheguei no regional. O pessoal fez a primeira triagem, entenderam que não era nada sério, me colocaram na área azul. E nisso veio uma médica pequenininha, assim, eu falo que as pequenas são as brabas, né? E essa médica, ela falou assim: eu não sei por que você tá aqui na azul. E já saiu me arrastando. Assim, já foi levando para a vermelha e já veio ver aquele monte de gente em cima de mim, baça a sonda e pega a veia e fura braço para ver a parte da oxigenação do pulmão e vai, corre com tomografia e eu só olhando o movimento, né? E, bom, Deus deve ter, né, um propósito. Mas eu tô bem. Aí me levaram para uma sala, porque eu fiquei isolada, e o médico, o doutor Daniel, considerado um dos melhores intensivistas lá do regional, foi um presente de Deus. Ele começou e eu não conseguia falar a minha história clínica para ele. Você já não conseguia mais falar, né, Rose? Não. Aí ele falou assim: "Olha, eu vou pedir para você, para de falar, e eu vou ter que fazer um procedimento." Nisso, eu já estava olhando o movimento do povo atrás das cortinas, assim, aquele monte de gente vindo com tubo, com um monte de coisa. Mas eu estava muito em paz, vocês não têm ideia, gente. Eu não tive medo. E ele falou assim: se eu não te desligar agora, é uma questão de horas para o teu pulmão parar. Então, para te proteger, eu preciso te desligar. Tá bom? Você Uau! tá tudo bem? Aí a enfermeira do meu lado, olhando dentro do meu olho, assim. Eu falei: "Tudo bem, eu tô em paz." Aí a enfermeira olhou pro médico e falou: "Nossa, ela tá muito tranquila." Eu falei: "Bom, tá tudo bem." E nisso já veio, né, o cortezinho aqui, né, Uhum. pra, Intracato. pra, pra passar o intracarte. E ali foi o último momento que eu só senti, a última coisa que eu senti na quinta-feira, né, foi o corte da, da navalha no pescoço, literal. E Puro, aí, verdade, né? Puro. É só aí puro, não tem navalha. é, mas tá cortando, né? Tá. Aí foi, tá? Ah, esse período de. Isso foi na quinta, na madrugada de quinta para sexta. Então ficou sexta o dia todo, domingo,
Sábado. Sexta, sábado, domingo. Só segunda. E na segunda que eu fui acordada. É. E aí, e assim, gente, vocês não têm ideia. Eu não vou contar tudo agora, porque não dá. Mas a alegria que eu senti quando eu fui acordada. E não foi nesse mundo real. Foi num. Eu falo que eu fui pro terceiro céu, desculpa se você não crê. Mas agora, eu antes criei, agora eu creio mais ainda, porque agora eu vi. Então, entendeu? Você foi mesmo para pós-graduação do Espírito Santo? Eu fui para pós-graduação literal, assim, literal. Deus, que doideira. Literal. E foi uma experiência assim, gente, mas a alegria do Senhor, ela foi tão real, assim, na minha, que eu cantarolava. E eu dançava, e aquilo. E eu cantarolava, aquela alegria, ela me enchia, assim, de uma maneira que eu nunca senti isso na vida. Nunca senti. Foi, assim, algo além do que a gente está acostumado com esse mundo passageiro aqui. Aleluia. E eu olhava, assim, a áurea boreal, né? A áurea boreal. Aurora boreal. Aí eu olhava, eu via aos céus, assim, ao longe, aquela aurora boreal, aquelas cores. E quem me conhece sabe que eu não sou muito de cores, eu sou básica. Mas ali não, ali era cores de verdade, cores vivas. Aquilo subia, descia, subia, descia, subia, descia. E aquele movimento, e eu ficava impressionada olhando aquilo e falava, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer isso. Mas uma alegria, assim, algo, e eu cantarolando, e eu ia subindo, assim, era como se eu estivesse subindo, saindo de lá e subindo. E eu olhava para baixo e eu encontrei algumas pessoas que já dormem no Senhor no caminho. Eu via essas pessoas, eu passava por elas, e eu olhava e falava, nossa, olha. E eu ia passando por elas. Embora, cantarolando, feliz, saindo dali. E aquilo aí eu olhava para frente, o céu, assim, ele tinha uma pintura que era como se fosse uma pintura de óleo e cores. E essa cor, ela se misturava, ela se mexia, o céu. Gente, inexplicável esse momento de volta. Esse momento de volta. Sim, foi muito forte, alegria. E quem me conhece sabe que a minha oração há muitos anos tem sido, Deus, eu quero alegria. Porque eu tenho muita dificuldade de me alegrar. Quem me conhece sabe o quanto isso é real para mim. Quanto já era. Depois que a Priscila faleceu, ficou pior ainda. Então, assim, eu me alegro muito pouco com as coisas. Eu me alegrava, né? Porque agora eu tô me alegrando até com a folha que cai da árvore. Olha que linda a flor caiu! Ai, que linda! Então, assim, a alegria, o impacto dessa alegria para mim foi muito forte. E aí no caminho, quero abrir uma aspas aqui, tá? E eu sei que isso vai ser um lindo projeto de Deus. Porque Deus, ele me trouxe como uma figura lúdica que vai curar muitas crianças. Aleluia. E Deus me deu faixa etária, idade, o que vai fazer, como vai fazer, e que não sou eu que vou fazer. Ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz, é ele que vai fazer. E é ele que vai curar a geração. Aleluia. E eu me vi naquela imagem de uma sapinha, alegre e saltitante, que andava e subia. E alegre, como assim, é uma pessoa, mas é uma ilustração, algo lúdico, muito louco. Só loucura. Quem me conhece sabe que eu não sou nada louca. E aí,
E eu subindo, e aí eu escutei uma outro tom de voz, que nós tínhamos aqui um irmão que chamava Jesus, e eu escutava a voz dele cantarolando, cantarolando, aí eu virava a rua e lá estava o seu Jesus, com uma Bíblia na mão, deitado no chão, e eu pegava na mão dele, ele se tornava um outro personagem, boneco, e eu cantava, e cantando e pegando na mão de Jesus, cantarolando e pegando na mão de Jesus, e subindo aquelas imagens, aqueles degraus, era muita água limpa, uma cor que eu não conheço, uns degraus, arquiteturas, desenhos cenográficos surreal, é que eu não tenho o dom do desenho, né? Mas quem sabe eu consiga colocar algo no papel, vou tentar, para trazer para a terra, né, aquilo que Deus me trouxe. Ele disse que que a minha cabeça é boa, né? Então, agora é hora, né? Ele me levou para a faculdade, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Beleza. E foi assim que eu retornei, essa volta. Você tem que falar que você falou espanhol também, minha filha. Não, essa foi isso é outra história. Essa daí é outra parte da história. Outra parte da história. Eu acordei, essa foi outra parte. Essa foi a primeira, foi quando esse primeiro momento que a Pamela me acordou, quando eu tive noção de que eu estava viva. E ela falou, olha, você estava entubada. Aí eu só lembro de perguntar para ela, que dia é hoje? E ela falou, hoje é segunda-feira. Eu falei, que dia do mês? Ela falou, hoje é dia 13. Falei, tá bom. Aí eu fiz o link, né? Então eu tô aqui há 3 dias, né? A minha cabeça conseguiu, aí tudo bem. E eu ficava nesse movimento espiritual aí, desse retorno, desse processo todo. E depois eu tive um outro momento, aí já foi dentro logo assim. A Fabrini está dizendo que ela lembrou de uma palavra do pastor Nivaldo, algumas vigílias atrás, que ele ia adiantar o processo para algumas pessoas. O que você acha que aconteceu aí? Adiantou não, Rose? Presente. Tá? Aí, nesse processo, e esse é um dos motivos que eu aceitei a live, porque eu sei que eu preciso descansar, né, fisicamente, meu pulmão. Mas, gente, eu tô tão bem, de verdade. Eu tô ótima, graças a Deus. Claro, fisicamente a gente se abala, né? Você vai tomar banho, cansa para tomar banho. Uau, que pó que nós somos, né? Que às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, né? E Deus, com tudo isso, ele prova mais uma vez que ele é, eu não. Ele é. Apesar de mim, ele é. Então, assim, e aí, quando eu voltei, e essa foi uma das coisas que, quando a pastora me convidou, e eu não tive dúvida de que era para vir aqui e testemunhar. Porque quando ele me levou de volta, porque eu voltei para dentro da aurora boreal, em um outro momento. Esse outro momento foi a pior parte da história. Pior, assim, no sentido de visão da batalha. Porque foi um período mais longo. Hoje, assim, que eu estou escrevendo e eu estou estruturando tudo, hoje eu entendo que Deus, ele me permitiu a visão da saída. Mas a visão do processo, ele foi depois que eu estava mais melhorzinha, que ele me levou para ver o que aconteceu. Aí ele me levou lá dentro. Foi lá que eu falei espanhol. Uau. Dentro. Só que, qual foi o movimento? E agora eu vou falar para vocês o que aconteceu. A batalha que estava espiritual enquanto você estava entre a vida e a morte. É isso. A palavra foi, pediram a tua alma. Uau. E aí, eu estava dentro do vale da sombra e da morte. Literal. Mas
eu acho que, assim, na minha caminhada ministerial, né, em todo o processo da minha vida, eu nunca vi tanto joelho dobrado lá dentro. Dentro do vale. Eu nunca vi. Porque eu estava lá dentro e eu estava caminhando lá dentro, mas eu não sentia medo lá dentro. Que coisa. Eu não sentia. E assim, aquelas pessoas estavam prostradas. Gente, era vocês que estavam lá. Sem dúvida. Estavam prostradas no chão e clamando. Deus falou, não é uma oração, é um clamor. E o clamor, ele é além da oração. Sim. Ele vai mais. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a oração, ela move a mão de Deus. E a mão de Deus se moveu. Aleluia. Porque hoje, assim, eu não tenho dúvida de que aquele era o momento. Aquele era o meu momento. Se esse povo não tivesse, se vocês não tivessem se levantado, da forma como foi, porque foi violento. Só vocês sabem, porque Deus falou com cada um de forma diferente. Foi o que Deus falou comigo. Porque quando vocês entraram na batalha por mim, mas automaticamente vocês moveram um mundo espiritual. Que Deus moveu a vida de vocês. Muitos tiveram experiências além do que tinham. Uns tiveram experiências que nunca tiveram por causa desse tempo. E aquilo eu ia andando, gente, vocês não têm ideia. Sabe filme de terror? Então, era como um filme de terror. Olhos desse tamanho, grandes assim, e vinham tentar me pegar, vinha um anjo com uma espada, estourava aquele olho. E eu não sentia medo de jeito nenhum. Eu nunca vi anjo, eu não sei se o céu da igreja, se eu subi ou se o céu desceu. Tinha anjo de tudo quanto era jeito, anjo com asas e sem asas. Olha, uma briga, mas foi uma batalha. E o povo ali clamando. Aleluia. O povo ali, ó, no joelho, clamando, chorando. Deus falou com pessoas que ia curar, mas ele estava curando, era você. Com ele. Eu só fui uma ferramenta. O propósito dele foi muito maior. Porque quando oravam, clamavam ali, aquelas cores que subiam, saíam do chão. E subiam. Uhum. Louco? E eu sentia cheiro. Eu acordei com cheiro de bálsamo no meu nariz. Uau. Aquele cheiro de bálsamo inundando meu nariz. Aquele cheiro, aquela coisa... O incenso, né? As orações, a Bíblia diz que sobem ao trono. Como cheiro suave. Uau. Exatamente. Então, assim, essa foi a parte mais longa dentro de todo o processo. E foi muito assim, eu não tive medo, mas de você ver e poder contemplar, também não é fácil. Porque Deus me mostrou lutas de muitos que estavam prostrados ali. E Deus mostrou isso aqui. E aí Deus me deu uma palavra. Eu estava até aqui procurando para entregar para vocês. E eu tenho uma dificuldade de aceitar algumas coisas que Deus me dá. Quem me conhece sabe. E Deus já me presenteou com tantas coisas. Só que agora, assim, ele me chamou de profeta. Não foi o homem que chamou, foi ele. E aí ele falou, quem ora por profeta, a unção é dobrada. E aí eu fui atrás do texto. E o texto que trouxe foi Mateus 10. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá um galardão de profeta. Mateus 10, 41. Então, a porção que vocês estão recebendo através disso é dobrada. E vai interferir na parte geracional, porque foi isso que Deus falou comigo. Na parte geracional de vocês. Na questão de crer. Deus está na pandemia. Aleluia. Deus está curando sua casa. Deus está curando sua família. Porque Ele está preocupado com a sua geração. Amém. É isso que está acontecendo. E está trazendo paz. No meio de tanta loucura aí, né? Então, assim, esse momento para mim foi muito batalhoso, mas eu não tive medo.
foi muita. Eu tive uma alegria que foi ímpar. E um dos momentos, né, como a pastora falou do espanhol, eu acordei falando, eu estou fazendo curso de espanhol. Você sabe que tinha muita gente que fala espanhol orando por você também, né? Sim, eu vi essas duas. Eu vi duas pessoas lá, que é o pessoal do Liberdade em Cristo, aquele casal. Eles estavam lá dentro. Eles estavam dentro, lá dentro. Eles que falaram. Nossa reunião de oração antes de você Isso, exatamente. Eles estavam comigo dentro do Vale da Sombra da Morte. E eu ouvia uma voz que falava assim: você fala espanhol? Eu falei, não sei falar espanhol. Não, você sabe, não sei. Eu discutindo, não sei, sabe? Sabe, não sei. E aí fala, não falo, não sei. Aí esse que é o líder lá, que eu não lembro o nome dele, esqueci, ele olhava para mim e dizia, no olhar dele, crê que você vai falar. Aí eu começava a falar. Atrás dele saía a mulher dele. Aí saía a mulher dele atrás dele. E eu não sei. Tá até falando em espanhol aqui na live. Tem um mistério aí no espanhol, tem um mistério. Isso, na verdade, para mim significa algo muito além, que é global, que eu creio que eu vou para outros países, e eu vou ter esse prazer, eu quero isso de verdade, já isso Deus colocou no meu coração há algum tempo, mas agora só confirmou. Amém. Só confirmou. E nessa conversa em espanhol, foi uma conversa comprida, eu não lembro. Eu falava e eles respondiam, nós conversamos muito. E tinha um anjo do lado, assim, como se fosse um segurança, protegendo a conversa. Uau. Enorme, assim, enorme. Enorme. Parecia um homem, mas uma beleza que não existe em nenhum homem. Muito grande, grande. E aí, fiquei ali um tempão, mas isso durou muito tempo, porque eu acordava e dormia, não era sono, mas eu voltava para aquele momento de novo. Eu abria o olho, aí às vezes era um enfermeiro que vinha, dava um medicamento, e porque eu estava sendo monitorada, né, o tempo todo ali, furada, né, o tempo todo, né, fecha aspas. E aí foi, mas tudo bem. Conclusão, eu tive uma aula com o conselheiro de cadeira. Ele me deu uma aula. Ele me deu uma aula no livro de Jó. Uau. Aí eu levei porrete de ponta a ponta. Aí eu falava assim, será que eu vou aguentar, né? Será que eu vou dar conta? Aí ele falava, não, vamos continuar. E eu levei cacetada de frente, verso, atravessado, tudo quanto foi jeito. Mas Deus trazia sempre na minha mente. Eu só disciplino aqueles que eu amo. Amém. Então recebo. Amém. Eu falava, eu aguento. Eu falava assim, eu aguento para bater. Pode bater, pode bater. Pode ir. E foi. E ele sentou comigo como um professor que eu nunca tive. E aí ele me ensinava. E eu tenho estudado bastante nos últimos tempos. Mas só Deus sabe como tem sido difícil para mim. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande tinha uma dificuldade muito grande para entender, para interpretar, para me focar. Minha cabeça é muito, muito. Essa parte da minha vida, eu acho que eu tive muitos roubos. E eu parei de estudar com 16 anos. Eu voltei a estudar com 30, por obediência. Porque eu achava que eu nunca ia estudar, que eu não ia conseguir. E isso para mim sempre foi um desafio. E ele sentou do meu lado e me deu uma aula de Bíblia. Olha, meu Deus, que coisa linda! E ele falou para mim, onde está escrito que pedirão a tua alma? Mas ao mesmo tempo que ele perguntava, eu tentava, porque eu penso demais, ele mesmo já vinha com a resposta. Jó. Aí eu falava, é verdade, Jó. Aí ele falava, não, mas
Você conhece um Jó, hoje você vai conhecer outra história do Jó. Mulheres, não briguem comigo, não, por favor. Mas apurretado não foi só para mim. Deus está consertando a casa. Deus está consertando famílias. E nesse processo, ele falou para mim assim, agora você vai entender e a história de Jó por um outro ângulo. Outro ângulo. Que interessante. Você vai ver Jó como aconselhado e os amigos dele como conselheiros. Ok? Quem mais? Os outros personagens que estão na história. Quem? A mulher dele. Ah, tá. Quem mais? A multidão. Tá bom? Bora lá. E eu pensava, vamos lá. Gente, isso é espírito no espírito, tá? Eu quero deixar isso claro para vocês. É espírito no espírito. E aí, lá vem ele. E a primeira porrada foi na mulher do Jó. E ele falou, então, você sabe o que ela fez? Eu falei, eu sei. E ela falou para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer, né? Ele falou, então, e você? Não foi o que tem eu? Nada a ver. Pois é, você, uma mulher como a mulher de Jó. Egoísta. Manipula o seu marido para fazer o que você quer. Porque afinal, você está sempre certo. E você está perdendo de se alegrar com ele, porque eu também estou com ele. Foi fácil ouvir isso, não. E você precisa se alegrar com seu marido. Se alegra com o seu marido. Se alegra com o seu marido. Não seja como a mulher de Jó. Teve mais coisas, mas não vou contar aqui, não. Mas mulher egoísta, interessada nas próprias conquistas, nunca sonhou com o seu marido. Nunca sonhou os sonhos dele. Afinal, você nunca quis saber dos sonhos dele. Ai, ai. A mulher tá aí, tá doendo em todo mundo, hein, Rose? Aí vai uma pergunta, né? Você tá sonhando com o marido? Será que a gente sonha? Eu já, agora, né, eu já tô mais do que provada, tanto que eu já fiz até lição de casa, bem, porque teve tarefa. E a lição de casa, Rose? Ah, a questão não é o que Deus revela, né? Sim. A questão é o que você vai fazer com isso, né? Exatamente. Porque envolve um monte de coisa, né? Orgulho, envolve um monte de coisa. Sem dúvida. E no domingo de manhã, eu deitada aqui com o João, porque eu realmente não tenho dormido e eu senti que era o momento mesmo e eu contei para ele esse momento. Eu falei para ele. E assim, a reação dele foi só chorar. Só chorar. Compulsivamente. E eu falei, você me perdoa. Porque eu deixo de contemplar o seu sonho. Eu acho que eu sou melhor que você. Fácil não. Não foi fácil. Então eu chorei muito. Mas Deus foi glorificado. E a gente tem passado por muitas coisas aqui em casa. A pastora Ana me acompanha, sabe? Só testifica tudo o que tem acontecido. Mas é realmente
atento a estar ouvindo o que o Espírito está dizendo, né? Sim. E foi muito bom, que eu já fiz a lição, já pedi perdão, já... Claro que a gente sabe que tem todo um desdobramento aí das coisas, que essas fichas precisam... E aí ele falou, vamos continuar? Ainda tem... A vendo não acabou, não? Não, ainda não. Vamos lá. Ai, Espírito Vamos Santo. para os amigos do Jó. Que eles têm em comum? Aí eu... eles... Antes de eu concluir ele, então, eles apontam o dedo, né? Pois é. Legalista, né? Aí eu ficava na minha cabeça. Eu tô tranquila em relação aos amigos de Jó, acho que legal esse ponto de vista, né? Nada comigo, não. E o espírito, ele não alisa, não, gente. Ele foi muito pontual e ele falou, você é assim. E eu demorei a entender, porque eu queria justificar o tempo inteiro. Ele não deixava eu justificar. Não deixava. Não deixava de jeito nenhum. Ai, ai. Ele ficava, até ele chegou num nível que ele me convenceu de que ele estava certo. E a dor de entender isso. E ele falava, você julga. E a partir desse momento, eu não faço mais nada. Uau. Eu Ai, não faço ai. mais nada. Nós não podemos tomar lugar de Deus, né? E limita ele, né? Sim. Afinal, quem sou eu? Né? É. A nossa carnalidade, ela é muito, 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 muito viva, né? E aí, falei, eu acho que agora acabou, né? Então, dói. Doeu, essa parte foi muito dolorida, eu chorei muito, pedi perdão, foi dolorido demais. Não, agora a gente vai para a multidão. Aí eu já, minha cabeça já, multidão, eu tô aí na obra, eu tô fazendo, tô fazendo as coisas, tô desenvolvendo algumas coisas, então eu não tô parada, eu não tô sentada, eu nunca fui de ficar sentada, nunca fui, eu sempre, pelo menos lavando banheiro, eu lavava, nunca fiquei na multidão. Aí ele começou a pontuar o que tinha multidão. Você conhece a história de Jó, Rose? Conheço. Pois é, sabe quem foi ele? Sei. Ele era um homem conhecido na cidade. Riquíssimo. As pessoas via ele como um conselheiro. Via Jó como aquele que ajudava os órfãos, as viúvas. Ele era considerado um dos homens mais ricos da cidade. É Se verdade. não, se era mesmo. E ele, cadê esse povo que cercava ele na rua? Cadê esse povo que recebia dele enquanto ele tinha para dar? Cadê? Porque ele ficou lá sentado nas cinzas, na última etapa, e cadê o povo? E aí Deus falou para mim, aí ele falou novamente para mim, e tem outra, o fato dos amigos dele se levantar para ir lá, não quer dizer que eles eram melhores. Eles foram, eles sentaram, eles chegaram como conselheiros, eles olharam para ele, mas demorou para reconhecer porque a carne dele estava apodrecida, né, doente. Demorou para reconhecer e quando reconheceu, ele faz o quê? Eles rasgam a roupa, que era um simbolismo da época, em sinônimo de luto, joga cinzas na cabeça e senta com ele 7 dias em silêncio. Aí eu falei, realmente, eu nunca fiquei sentada 7 dias com ninguém, né? Nem comigo mesmo. Não, fiquei no retiro de silêncio, né? Retiro profético. É. Aí foi bem diferente. Na academia. Aí, Academia do na academia do quebrantamento. Aí foi diferente. É verdade. Aí ele falou para mim, conselheiro, ele não se iguala. Ele limpa a chaga. Eles não limparam a chaga de Jó.
Eles sentaram e simplesmente choraram com ele, mas na verdade eles estavam se munindo para depois acusar ele. Eles estavam com outra intenção. A intenção não era a intenção do Espírito, porque a intenção do Espírito era curar Jó. Então, para curar Jó, eles teriam que limpar as chagas dele. E para limpar as chagas dele, é não ter mimimi, não se importar com o mau cheiro dele, não se importar com a podridão dele. Mas ninguém fez isso. Muito menos a multidão. Mas pelo menos os amigos foram. E aí eu falei, a multidão, tô de boa. Ele não. Em muitos tempos, e aí rodou uma fita cassete na minha cabeça, e ele falou, em muitos momentos, você ficou na multidão por escolha. Por achar que você é boa demais. Uau! Dá para ir embora agora? Era só isso, já entendi. Agora, né, dá para ir embora? E aí, e ele falou, você vai voltar para o livro de Jó depois. E você vai estudar os papéis do conselheiro. Dentro desses, o papel do aconselhado, que foi Jó. E o que aconteceu em tudo isso. Então, eu sei que disso, eu tenho certeza que já saiu o livro, porque eu já estou escrevendo. E isso é rápido, porque Deus vai usar isso para curar outras pessoas. Amém. Porque eu preciso contar para vocês o final dessa história, por isso que eu estou contando ela agora. Porque Deus me treinou lá, passei por essa cadeira, e depois Deus me levou para a prática. Ai, Rose, eu queria muito que você contasse o que aconteceu. Meu Deus, eu já chorei contando para o Nivaldo e eu quero que as pessoas... Pois é, mas para poder entender tudo, eu resumi rapidamente, para poder entender tudo o que aconteceu na prática. Porque, assim, eu tenho... Só para te dizer, nós temos... Quanto tempo? Uns 12 minutos, né? Porque eu comecei. Mas eu acho que dá tempo de você... Dá. Rapidinho. Dá tranquilo, dá tranquilo. Não, na verdade, você aconselhou e ganhou para Jesus, não é isso? Na verdade, eu não fiz nada. Ele que fez tudo. Toda vez que eu vou para o hospital, para algum lugar, eu falo, Deus, quem é a pessoa? Me mostra logo que eu quero ir embora. Eu não quero ficar levando furado. Me mostra logo. E quando eu me conscientizei de que eu estava ali e tal, eu comecei a orar nesse sentido. Deus, quem é a pessoa? A Fabrícia está falando que se acabar o tempo, o que a gente faz? Recomeça? Isso. Então tá bom, gente, porque é uma história linda, de verdade. E eu sei, tenho certeza que vai edificar a vida de vocês. Então nós já vamos combinar isso. A única coisa é que tem várias pessoas me pedindo para deixar a live gravada. E isso leva um tempo para eu poder começar outra. Então, a gente, quando acabar o tempo, vocês dão uns 2, 3 minutinhos, e aí eu vou começar outra e a Rose termina, porque é uma história linda. Vai lá, Rose. Que foi a prática do que ele me ensinou. E eu comecei a orar e eu falei, Deus, bom, eu fiquei no CTI, eu saí na segunda, fiquei no CTI até quarta. Quarta noite eu fui para a enfermaria. E cheguei num quarto, e nesse quarto tinha uma senhora, e essa senhora usava um fone de ouvido enorme, um telefone assim, e ela falava compulsivamente por 5 horas no telefone. Uhum. E difícil. E eu falava, Deus, não é essa mulher, não. Ela brigava com a enfermeira, com todo mundo, com o médico, todo mundo. Com o pessoal no telefone e eu, recém-saída do CTI ali, naquele processo, eu falei, Deus, não é ela, não deve ser. Mas eu fiquei muda por um dia, esperando em Deus essa resposta. E no final desse dia, eu não sei como foi a fala, mas eu falei algo para ela e ela falou assim, eu comecei
a ver que a vida é difícil há 45 anos. Aí o Espírito me faz uma pergunta. O que aconteceu com ela aos 10? Claro que eu não fiz a pergunta para ela, né? Fiquei quieta. Eu fiquei ruminando ali, ruminando a noite inteira. Batalha espiritual foi muito forte aquela noite. E aí Deus me deu uma palavra. Perdão é uma moeda de troca. Novo para mim, porque eu não conheço essa frase. Perdão é uma moeda de troca. Ok, beleza. Seguimos. No outro dia, falei, eu não vou entrar, né? Mas Deus vai dar oportunidade. Se é que é ela, né? Mas nessa altura do campeonato eu já tinha certeza, porque o Espírito já tinha me falado. E aí eu falei algo para ela e falei para ela, o perdão é como moeda de troca. A vida é assim mesmo. E foi a mesma coisa que usar uma chave e abrir um guarda-roupa de 55 anos, cheio. E foi a chave que Deus usou para essa mulher falar dela. E ela chorava como uma criança, compulsivamente. Foi muito forte o que Deus fez. E ela está lá porque ela tem diabetes, ela ia fazer uma amputação do pé. E Deus falou para mim, você não vai orar por ela agora. Você vai falar para ela que ela vai ver o sinal no pé dela. Eu falei, eu vou falar isso? Não. Não. Mas falei. Falei, não vou, nós vamos orar, mas não é hoje, nem agora. Mas você vai ver o sinal no seu pé. Ela estava lá, gente, há 20 dias, tá? Uau. E aí, no outro dia, os exames dela saiu, que ela estava guardando. E ela já foi fazer os exames. E aí, já veio uma médica, abriu aquele curativo. Ela fez o exame depois disso, não foi? Ela estava... Não, foi... Isso, ela estava esperando. Isso, depois desse momento. Ela abriu primeiro. Ela abriu, ela abriu toda a vida dela. Ela abriu toda a vida dela. Ela foi pontuando, ela contou toda a vida dela toda, a vida geracional dela toda. Porque Deus falou que é geracional. Gente, fica com isso, por favor. É geracional. São seus filhos, são seus netos, são seus bisnetos. É geracional. E Deus falou, eu vou mostrar, mas eu não imaginei que ia ser algo tão, assim, fantástico. Pena que não deu para fotografar. E ela, no outro dia, aí fez exame e tal, aí voltou, a doutora abriu o pé dele e falou para ela, o que aconteceu no seu pé? Tem, como é que chama, pastora? Nódulos novos? Tecido novo? Pele nova? Na hora que ela falou aquilo, quase que eu dei um glória dentro do quarto. É nada. Aí eu fiquei com aquilo me encheu assim, que eu falei, oh, meu Deus do céu, é isso mesmo. Aleluia. E ela, só que ela não conseguiu entender, porque ela, né, não tem conteúdo, não tem experiência, ela começou a chorar e tal, e se lamentando e tal. Eu falei, olha, você viu o que ela falou? Algo aconteceu com o teu pé, tem algo novo aí. Tem algo novo aí. Olha o que Deus falou para você ontem. Vamos ficar com aquilo que Deus trouxe? Aí ela, verdade. E aí já, olha, eu acho que vai dar para fazer assim, vai dar para fazer assim, vai dar para fazer diferente, tal, mas eu vou ver o seu exame, não sei o quê, tarará, tarará. Resumindo da ópera, na última noite que eu fiquei lá com ela, aí o Espírito veio e falou, agora é a hora. Pergunta para ela o que ela vai fazer com a moeda de troca. Eu vou explicar para você o que foi que ele falou para mim da moeda de troca. O que é a moeda de troca? Perdão como moeda de troca. Eu olho muito para o outro. Todos nós olhamos muito para o outro, mas nós esquecemos que a moeda, ela tem outra face. E a outra face sou eu. Porque eu também tenho minhas coisas para ser perdoada. Eu também preciso de perdão.
E eu esqueço disso. Eu só quero que os outros, que eu só quero apontar para o outro o quanto que o outro me feriu, mas o quanto eu feri. Perdão como moeda de troca. Esse era o segredo dela. Eu falei, e agora? Como é que você vai falar? O que você vai fazer com isso? Gente, mas eu nunca vi um fruto tão maduro como aquele. Aleluia. Pronto, 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 assim. Ela entendia tudo. Gente, a mulher canta ópera. Compulsivamente, eu nunca vi ninguém cantar ópera. Nunca vi. Deus. Ela colocava o fone de ouvido e ficava cantando ópera. Eu falei, eu não estou escutando, ela não está cantando ópera. Ela cantava ópera. Ela tem uma sensibilidade assim muito, muito forte. Porque para você conseguir ela, e eu lembrei muito da Priscila, porque a Priscila ela colocava o fone e ficava ouvindo as músicas dela que ela gostava, e ela gesticulava, e ela ficava ali, e a gente ficava, tá louca? Né? E a mulher fazia exatamente o que a Priscila fazia. Então foi muito assim. E aí, concluindo, ela entregou a vida dela para Jesus, ela entregou toda aquela bagagem dela, toda a história dela, e nós ficamos quase que uma noite inteira fazendo altas ministrações. Gente, foi a noite. Não. Eu ensinei para ela como fazia, como que era. O Espírito Santo senta do lado, entrega a tal pessoa porque por isso, por aquilo. E Deus foi trazendo para ela toda a história dela. E ela aceitou Jesus, né, Rose? E ela, claro, essa para mim era a maior objetivo, mas eu não imaginei que ia resgatar um pé, né, bem? Meu Deus. Uma pele. É. E aí aí no outro dia chegou toda a equipe médica cirúrgica dela, e falando de todo o procedimento, tudo, e ela pegou e falou assim, ela olhava para os médicos, olhava para mim, olhava para os médicos, eu observando. Aí os médicos saíram, lá vai eu com minhas perguntinhas legais. Como você está se sentindo? Aí ela falou assim, você viu? Eu falei, o quê? Eu não chorei? Glória a Deus. Eu falei, o que você acha disso? Aí ela falou assim, eu tô em paz. Oh, Dora, glória a Deus. Eu entreguei tudo ontem. Ai, meu Deus, que coisa linda. Conclusão, gente, nesse momento ela está passando pela cirurgia, que vai ser bem menor do que era. Amém. A cirurgia dela foi marcada para hoje, agora, está acontecendo nesse momento. E isso foi outra questão, né, Rô? Que não estava marcada de jeito nenhum. Não, ela não tinha, ela não tinha o dela era encaixe, né? Então, pandemia, hospital lotado, aquele processo todo, isso aí, humanamente falando, ia demorar muito. Então, assim, para mim, gente, foi um intensivão de muita. Claro, tem outras coisas aí que no decorrer da nossa caminhada, e eu creio que, assim, da mesma forma que Deus falou comigo lá, Deus falou com todo mundo, de formas diferentes, de jeito diferente. No sábado eu cheguei aqui, né, falei pro João, você não vai me dar um beijo, né? Aí ele veio, me deu um beijo, começou a chorar, né? Aí falou assim, eu achei que eu não... Mas aqui fora não foi fácil. Eu não sei, quando eu acordei eu já estava viva, então essa aí é com você. Essa aí é com você. Então, assim, através disso, Deus trabalhou na vida de vocês também, que se moveram no Espírito. Então, assim, se você crê de verdade, isso tudo que a gente está passando agora é muito pouco daquilo que está por vir. É muito pouco. E assim, gente, a alegria, minha primeira noite em casa depois que eu saí do hospital, eu nunca ri tanto com a minha família como eu ri. Eu tenho problema de rir de piada porque eu não entendo. Eu ri sem piada. Só de estar com eles. Só de ver, Foi muito legal, assim, e assim, essa alegria